Shalom, meus amados, graça e paz, tudo bem? Eu venho aqui para a gente compartilhar com você uma palavra de Deus para o teu coração. E essa palavra se encontra no texto de Lucas, capítulo 15. Você que tem a Bíblia aí, eu aguardo um pouco você encontrar. Você que tem um celular, que tem a Bíblia baixada, hoje temos essa facilidade com a tecnologia. O livro é Lucas, capítulo 15, o versículo 11. Nos diz assim o texto. Continuou certo homem, tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E eles repartiu os haveres. Passado não muito dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O texto que eu quero aqui está trazendo para nós nesse momento é um texto que ele nos fala que um homem tinha 2 filhos. Esse homem tinha 2 filhos e um dos seus filhos pede todos os seus bens, os seus haveres e vai por uma outra terra. Ele deixa a casa do seu pai e ele vai para um outro lugar. Pede a parte da sua herança, sai de casa e vai viver a sua vida. Mas o que acontece quando ele sai de casa? Ele chega numa outra terra e até então está tudo bem naquele lugar, ele está vivendo muito bem. E parece que está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo naquele lugar. Mas na verdade o que acontece? Vem uma seca sobre aquela terra. Veio um momento difícil, um momento de escassez sobre aquele lugar. E ele, que até então estava preparado para essa viagem, estava com dinheiro, estava com a sua herança, estava com tudo preparado, ele começa agora a passar dificuldade naquele lugar. Ele começa a ver que tudo que ele tinha, que todo aquele valor que ele tinha, não seria possível para que ele pudesse se manter naquele lugar. Então, ele começa a procurar emprego naquela terra. Ele começa a procurar lugares que pudessem o acolher, que ele pudesse estar nesse lugar, porque ele já não tinha para onde ir, ele não tinha dinheiro e até a terra estava passando por um momento muito difícil. E ele então começa a procurar algum lugar para trabalhar e até mesmo para morar. E a Bíblia nos diz essa história que ele procura, mas não encontra. Não encontra trabalho e não encontra onde vai ficar. Devido à dificuldade que a cidade estava, ele não encontra situações onde ele pudesse ser favorável para ele. Então, ele vai encontrar numa fazenda um homem, agora o dono de uma fazenda, e ele vai até esse lugar e pede um emprego para ele. E aquele homem diz que o único emprego que ele tem naquele momento disponível é para que ele cuidasse de porcos. Para que ele pudesse cuidar e que ele pudesse dormir por ali mesmo, aonde aqueles porcos ficavam e dormiam. E então ele começa, ali naquele momento, a refletir na atitude que ele tomou de sair da casa do seu pai precipitadamente. Ele saiu de casa porque queria conhecer as coisas aqui fora, queria conhecer tudo o que ele não conhecia antes. Era um desejo muito grande do coração dele de sair. Só que nem ele sabia como era aqui fora, porque até então ele nunca tinha saído da casa do seu pai. E agora, na casa do seu pai, que tinha pão, tinha comida, tinha tudo de bom para ele. Tudo de bom tinha para ele na casa do seu pai. E agora ele está num lugar que não tem nada. Um lugar totalmente
escasso, onde ele está com fome, onde ele está com sede e não tem mais dinheiro. Porque ele deixou a proteção da casa do seu pai. Ele deixou, né, a proteção de estar debaixo do teto do seu pai, onde ele tinha de tudo. Onde o pai supria ele de todas as necessidades. E agora ele está lá fora. Está em meio dos porcos, apacentando porcos. E a Bíblia diz que vai sentir até desejo de comer a comida daqueles porcos. Olha que situação esse jovem chegou. Depois de estar na casa do seu pai, de ter tudo do bom e do melhor, ele agora está lá fora, mendigando e não tem aonde dormir. E o que essa passagem nos trata? Essa passagem nos relata sobre aquelas pessoas que saíram da casa do Senhor, que deixaram a casa do Senhor e voltaram, foram para o mundo. De repente, já não estavam mais aguentando ficar ali, estavam querendo conhecer novas coisas. Só que a gente esquece que quando a gente sai debaixo da proteção do nosso Pai, e eu posso dizer isso até do Pai terreno, quantos jovens hoje querem ter 17, 18 anos e querem sair de casa? Querem passar por esse processo para saber como é que vai ser aqui fora, se vai dar certo, se vai dar errado, saindo debaixo da proteção, saindo debaixo do governo da sua família, para que possa viver uma vida independente, mas sem saber se vai dar certo ou não. Foi isso que o filho pródigo fez e não deu certo. Não deu certo e começou a faltar comida, começou a faltar tudo. Porque ele não estava pronto. Não era para ele ter saído. Não era o momento de ter saído. Não era esse momento. Quantas pessoas estavam no caminho do Senhor, estavam na igreja, estavam buscando, estavam orando, estavam se consagrando, fazendo as coisas de Deus e saíram. Saíram, voltaram, porque se entristeceu com isso, se entristeceu com aquilo, ou que o mundo parece ser mais atrativo. As coisas no mundo parecem ser mais atrativas do que as coisas em Deus. E começa a achar que, mas eu não posso fazer nada. Se eu for cristão, eu não posso fazer nada. Se eu estiver vivendo uma vida, uma religião, eu não vou poder fazer mais nada. E então começa a ser atraído a voltar para as coisas lá de fora. Só que aí, quando nós saímos debaixo da proteção de Deus, nós temos que entender que quando nós deixamos essa proteção, nós deixamos todos os benefícios que a proteção nos garante. Todos. E uma delas é ser filho de Deus. É ter direito às coisas do Senhor. É estar debaixo da proteção de Deus, sabendo que Deus nos guarda, como aquele pai que cuidava dos 2 filhos e dava tudo de bom e melhor, porque eu sei de uma coisa, que Deus sempre dá o bom e o melhor, e quando Deus dá, Deus nunca dá pela metade. Tudo que Deus faz perfeito. Perfeito. Mas quando nós decidimos sair, Ele, de forma nenhuma, Ele vai dizer para você, para que você não vá. Deus não vai amarrar você numa igreja. Deus não vai prender você num lugar. Não vai. Porque Deus te deu livre-arbítrio. Deus quer pessoas do lado dele. Deus quer pessoas debaixo do governo dele que o ame, que o aceite e que entenda que Ele é Pai, que Ele nos protege, que Ele é Senhor das nossas vidas. Então, quando a pessoa quer sair, ela sai. Mas o alto preço que paga é muito grande. O filho pródigo saiu, passou muitas dificuldades, mas um dia ele reconheceu. E ele fez uma simples oração, mas uma oração de arrependimento. Ele falou assim: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Essa foi a primeira oração que ele fez quando ele estava ainda lá no meio dos porcos. Ele já estava fazendo um ensaio.
de como ele iria falar com seu pai frente a frente. E ali ele tomou fôlego, deixou aquele orgulho sair de dentro dele e foi até a casa do seu pai. Quando chegou na casa do seu pai, ele falou assim, e chegando ao caminho, o seu pai o abraçou. Correndo, o abraçou. E ele olhando para o pai dele, ele disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno de estar nem debaixo do teu teto mais. Me faz como um de qualquer dos teus funcionários, me faz como qualquer das pessoas que trabalham com o Senhor, porque o importante, pai, é eu estar em casa de novo. Não importa onde eu vou trabalhar. E o pai dele, dando ordem aos criados, às pessoas que trabalhavam, disse, buscai o anel do meu filho e buscai a roupa dele que está guardada. Dê um banho nele e vista ele na melhor roupa e ponha o anel no dedo dele. Porque verdadeiramente esse meu filho estava morto, mas hoje reviveu. Sabe o que Deus está falando com isso? Que nada está perdido. Que mesmo que você tenha se afastado, mesmo que você tenha deixado, Deus hoje, Ele fala contigo, volte para a presença do Senhor. Volte para a presença do Senhor. Não importa onde você esteja agora. Não importa o que você esteja fazendo, o que você fez, para Deus não interessa isso. Só importa que você faça como filho pródigo e reconheça que na presença de Deus era bem melhor. Debaixo da graça de Deus é bem melhor. Que essa palavra tenha fluído no teu coração. Que essa palavra tenha entrado no teu coração. E que ela possa fazer morada em você. E é isso que eu peço a Deus. Que ela possa invadir você e que você possa refletir. Deus te ama. E se você hoje está fora, se você hoje saiu por algum motivo, Ele quer que você volte. Ele está de braços abertos te esperando. Ele está de braços abertos esperando com que você possa retornar para a presença dEle. Não perca essa oportunidade. Não perca esse momento. Deus hoje te chama através desse vídeo, que está entrando dentro da sua casa, da sua família, para abençoar a sua casa. Deus te ama, nunca te abandonou e nunca nos abandonará. Que Deus possa abençoar a sua vida, poderosamente abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Toda a sua família seja abençoada. Em nome de Jesus.